Daqui de casa, graças ao mundo virtual, eu pude conversar com esses personagens e conhecer histórias incríveis que eu apresento a partir de agora. Para começar, a gente vai ver a trajetória da Carolina, aluna do curso de medicina lá em Botucatu. Negra, antes de correr atrás do sonho de ser médica, ela fez faculdade particular de engenharia com bolsa de 100% e até trabalhou na área. Hoje ela representa uma minoria dentro da Unesp, ambiente em que ainda 3 em cada 4 alunos da graduação são brancos, de acordo com o censo. Meu nome é Carolina, eu tenho 25 anos, vim de São Paulo, capital, e eu estou no primeiro ano e primeiro semestre, né, da faculdade de medicina. Minha trajetória para a medicina é um pouco longa, porque eu não achei que eu ia conseguir passar direto do ensino médio, que é um curso muito difícil, é um curso muito concorrido, que todo mundo sempre fala que demora muitos anos para você entrar. Então, eu desisti antes de tentar e fui fazer um outro curso, com bolsa, aí sim, de 100%, e acabei me formando nesse outro curso. Eu tenho formação em engenharia civil. Depois que eu finalizei o curso, que eu já estava trabalhando há muito tempo no mercado de trabalho, que também não era na área de civil, eu trabalhava no setor financeiro, trabalhava em banco, eu percebi que eu estava muito infeliz. Eu falei, não, eu realmente preciso ir atrás do que eu quero, antes que a coragem passe, seja tarde demais, antes que realmente a vida aconteça e eu não consiga mais correr atrás desse sonho. Então, deu a pandemia, cursinho presencial não tinha mais a opção, eu resolvi fechar um cursinho online e estudei, fiz esse meio termo aí de trabalhar para conseguir juntar uma grana, fazer um pezinho de meia e estudar ali no cursinho online. A minha percepção da faculdade pública, primeiro, era de que o ensino seria melhor, mas eu já tinha a impressão de que o número de negros seria reduzido, porque o vestibular, ele não é nada igualitário nesse sentido, ele é completamente discriminatório, e eu só fui notar isso quando eu entrei no cursinho. Então, a minha primeira graduação, eu não tinha feito o cursinho preparatório, e como eu peguei por bolsa, foi um vestibular apartado, né? Então, eu nunca tinha prestado um vestibular concorrido de fato, fazer um Enem, fazer uma FUVEST, uma Unesp. E quando eu comecei um cursinho de fato, e comecei a prestar essas provas, foi que eu percebi o quão discriminatório é, porque o que eu aprendi no ensino médio jamais me prepararia para um vestibular daquele. E me impressionou depois que eu entrei que, ok, não é um número que eu esperava, realmente eu esperava encontrar mais pessoas. Eu sei que os vestibulares hoje em dia estão tentando equalizar esse número, mas o que mais me deixou assim feliz foi o posicionamento da galera. Então, ver que tem grupos de negritude dentro das universidades que estão muito engajados em colocar mais gente negra para dentro, mais gente gay para dentro, mais gente trans para dentro. E isso aí sim é uma coisa que me dá muita energia, saber que eu consegui chegar aqui e eu posso facilitar, através de, óbvio, muita luta e muita briga, mas eu posso facilitar esse caminho para que amanhã depois uma outra pessoa negra possa ocupar esse lugar também. Então, eu pensar que alguma criança negra pode olhar para mim, primeiro por ser negra, segundo por ser mulher, e pensar, poxa, eu realmente posso fazer isso se eu quiser. Eu posso ser uma médica se eu quiser. Isso para mim já é um papel grandioso. Nosso segundo personagem também é lá da medicina de Botucatu. Leonardo, que é um dos 26 homens trans que fazem graduação na Unesp e que usam o nome social, segundo o censo, conta como foi o belo acolhimento que ele recebeu quando chegou na universidade. Eu sou o Leonardo, eu sou aluno da medicina da Unesp, né, do campus de Botucatu, eu tenho 23 anos e moro em São José do Rio Preto, mas agora estou residindo em Botucatu, né, para estudar. Eu sou um homem trans e quando eu passei, eu não tinha dado início à minha transição ainda. O que eu sentia antes era muito medo, na verdade, porque não era algo que eu tinha exposto para a sociedade ainda, não era algo público, então eu tinha muito receio de me apresentar enquanto trans e de todo o processo da faculdade, né? Acho que todo mundo tem esse medo inicial de como que vai ser, como que é o primeiro ano, como que você vai ser recebido lá, se vai ter trote. Então, eu tinha muito receio, mas a minha recepção foi muito boa. Eu lembro que a primeira vez que eu postei, assim, na rede social foi quando justamente eu passei, e aí o grupo da medicina, a gente criou um grupo no Facebook para acolher os novos alunos, os calouros, etc.
E aí, no meu texto de apresentação, eu coloquei que era trans, que estava dando início no processo da transição, da harmonização, bem naquele comecinho. E a partir dali, todo mundo já me acolheu muito bem. As pessoas que leram, né, que não é todo mundo que faz parte do grupo, mas as pessoas que leram, os veteranos que leram, já começaram a me tratar no masculino, já respeitar a minha identidade de gênero naquele momento. Então, quando eu consegui, de fato, me apresentar como Leonardo, eu fiz essa solicitação para a Unesp, e foi bem tranquilo. Assim, burocraticamente, eles só me pediram para preencher um documento ou outro, mas sempre respeitando a minha identidade de gênero. Então, eu acredito que eu fui surpreendido bem positivamente nesses aspectos. Eu acredito que é fundamental a gente ocupar esses espaços, né? Quando eu fui aprovado, lógico que foi sensacional para mim, é o curso dos meus sonhos, mas ter essa oportunidade de estar lá dentro e ter esse reconhecimento como aluno trans lá dentro também, saber que existem pessoas trans, e a partir disso eu pude conhecer outros profissionais trans também, não dentro da Unesp, mas atuando na área da saúde também, em outras faculdades. Então, eu acho que isso foi, assim, eu acho que é muito importante, na verdade. Eu acho que é só a partir do reconhecimento desses alunos, enxergar que eles estão dentro da instituição, que a gente consegue trazer mudanças. Então, se você tem esses dados realmente concretos, a gente tem alunos trans, a gente tem alunos de todas as sexualidades possíveis, de todas as identidades de gênero possíveis, se a gente tem isso realmente registrado, a gente consegue aplicar políticas para abraçar esses alunos, né? Políticas mais inclusivas, por exemplo, um formulário de inscrição para algum evento, alguma coisa que tenha um espaço para preencher o nome social, porque a gente já reconheceu que esses alunos estão dentro da instituição, então a gente coloca espaço e enxerga eles lá a partir desses documentos ou qualquer outro tipo de política. Então, eu acho o censo fundamental. A história da dona Niomar também é inspiradora. Aos 66 anos e mesmo com carreira consolidada na área da educação, foi em busca do mestrado na Unesp aqui em Bauru. E se o censo mostra que apenas 0,13% de todos os pós-graduandos da Unesp são mulheres com mais de 60 anos, ela deixa um lindo recado para incentivar outras pessoas a trilharem o mesmo caminho que ela. Meu nome é Niomar Rolando Jalion, tenho 66 anos. Trabalho no Centro Paula Souza, numa ETEC. Sou coordenadora na área de gestão em administração de ETINS, que são os integrados em ensino médio e curso profissionalizante. Sempre sonhei, sempre quis fazer um mestrado, doutorado, sempre, a minha vida inteira. Mas quando o Centro Paula Souza fez um convênio com a Unesp, e pediu para que a gente escrevesse, para passar por uma banca, tanto do centro quanto da Unesp e tal. Eu não queria fazer, mas uma amiga minha, a Ana, virou e falou assim para mim, não é seu sonho? Faz? Falei, menina, que isso? Tem que pegar gente mais nova. Eu já passei dos 60, ainda eu brinquei, né? Eu já passei dos 60 e não vão nem dar bola para mim. Aí eu assustei, porque a coordenadora pedagógica da escola me ligou e falou, pode assustar mesmo, porque tanto o centro quanto a Unesp falaram, vem para a gente, vai fazer o mestrado. E aí eu peguei e fui fazer logo uma disciplina que era uma professora que eu conhecia, que ela trabalhou com a gente na ETEC, que é a Beatriz Cortella. Quando eu entrei, cheguei na porta atrasada, porque eu fui devagar. Ourinhos, Bauru. Cheguei assim, quando ela olhou para mim e falou, oi, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Ela falou, o que eu posso te ajudar? Eu falei, eu sou sua aluna. Pode entrar. E aí, todo mundo ficou olhando, porque todo mundo achava que era uma supervisora de ensino ou alguma coisa parecida que ia entrar naquela classe para ver como é que estava dando a aula. Os meus companheiros mais novos de sala de aula, não tinha indígena, mas nós tínhamos o negro de Angola, nós tínhamos o pessoal de longe, do Acre, de Minas. Então, eu vi que a diversidade, a inclusão, e tudo isso, esse censo, esse primeiro censo que vocês estão fazendo, muito importante, não parem, por favor.
é de uma importância tremenda ao sentimento humano, ao ser humano. É tão importante a paz que reinava dentro de uma sala de aula com essa diversidade toda. Ali, para nós, era todo mundo igual. Os trabalhos, as coisas que nós tínhamos, era todo mundo fazendo. Então, é isso que tem que ser bem colocado. Não existe essa diversidade dentro daquela sala de aula. É todo mundo ajudando todo mundo. É uma coisa assim impressionante, que depois que a gente já está na defesa, que todo mundo está olhando o que você escreveu, o quanto a gente foi ajudado por todos, você fala, puxa vida, eu venci. Não tenham medo, pessoal de 60 para mais. É muito bom. Quando o assunto é luta, a Ingrid encarna muito bem esse termo. Ela que sempre batalhou pela vida e até foi desacreditada pelos médicos quando nasceu, hoje cursa letras na Unesp lá em Rio Preto. A jovem faz parte do grupo de apenas 0,73% de alunos de graduação que autodeclararam alguma deficiência no censo. Meu nome é Ingrid Milena de Mello, tenho 23 anos, sou do curso de licenciatura em letras, português com habilitação em espanhol, do campus de São José do Rio Preto, Unesp e Bio. Assim. Eu tenho baixa visão, eu tive catarata, então a minha visão não desenvolveu, e quando eu nasci, faltou oxigênio, então eu tive um leve grau de hidrocefalia. E aí eu tive um atraso no desenvolvimento de 4 anos, mais ou menos, demorei para andar, falar. E aí por isso também eu não conseguia abrir o olho, né? Aí os médicos falavam para minha mãe que eu não ia andar nem falar, e muito menos enxergar, né? E falavam para ela que eu viveria em um estado vegetativo, ou que eu viveria pouco tempo, assim, que eu nunca faria as coisas que eu faço atualmente. Fiz um acompanhamento muito bom desde criança no Instituto Laramara, que é um instituto referência em São Paulo, e também eu fiz fisioterapia, muitas sessões em casa, porque a minha mãe não tinha condições de viajar, que ela era pobre e tinha 6 filhos, então os meus irmãos auxiliavam também nas sessões de fisioterapia. Os médicos ensinaram para minha mãe e para os meus irmãos o que tinha que fazer, as coisas, os estímulos, e aí minha mãe fazia todas essas coisas em casa comigo. Eu não tinha perspectiva de fazer uma graduação, e aí eu pensava que eu não ia conseguir mesmo e tal, por causa dessas coisas que o médico falava, e eu não tinha bem uma referência, assim, uma pessoa com deficiência visual que eu conhecia, tinha feito faculdade, ou que estudava fora, ou algo do tipo. E aí quando eu estava mais ou menos no 9º ano, né, na 8ª série, eu fazia curso de espanhol, eu já morava aqui no interior, eu fazia curso de espanhol quando eu fazia sala de recursos. E aí a minha professora, eu percebi que ela me atendeu muito bem, a maioria dos professores não eram assim, eles excluíam, me deixavam de lado. E aí eu perguntei o que ela tinha estudado na faculdade para ser professora de espanhol. Ela disse que tinha estudado letras na Unesp de Assis. E aí eu falei que era isso que eu ia estudar. Eu decidi cursar letras quando eu tinha 14 anos por causa dessa professora. No começo eu precisei pedir muita ajuda porque lá tem pouquíssima acessibilidade na Unesp, em Rio Preto de uma forma geral, né? Então eu tive que pedir muita ajuda do pessoal da moradia estudantil para me locomover lá. Conversar muito com os professores, porque eu preciso usar o material digitalizado, porque mesmo que eu enxergue pouco, cansa, né, a minha vista, então eu uso o ledor de tela, então os meus materiais precisam ser digitalizados só que em formato de texto, não em formato de imagem, senão o ledor de tela não lê, e não consigo ver coisas legendadas, não tem cota para pessoa com deficiência na Unesp. Eu entrei como cotista de escola pública. Eu diria até que eu demorei muito para passar na Unesp. Eu fiz uns 3 anos de cursinho para entrar lá. Então, acho que primeiramente as cotas seria interessante que tivesse, para que tivesse mais pessoas com deficiência visual, ou a possibilidade maior dessas pessoas com deficiência entrarem na faculdade, para poder ter uma discussão sobre as necessidades, né? Porque cada pessoa tem uma necessidade, não é todo mundo que tem a mesma, cada um vai ter a sua. Eu acho que também seria importante que os professores tivessem
acho que fosse obrigatório algum curso, alguma coisa na área de educação inclusiva, que muitos professores não sabem, eu percebo que alguns, né, ficam com medo, eu acho, e às vezes eles estão explicando e eles falam, você tá entendendo, tá entendendo? E eu, sim, eu entendo como qualquer pessoa, eu só não enxergo bem, de resto eu tô entendendo, se eu tiver material acessível, eu vou acompanhar. Para a gente encerrar, mais um exemplo de superação. A professora Ferdi, como a gente a conhece, é uma das grandes defensoras da diversidade, do total acolhimento a todos os alunos dentro da universidade. Atualmente ela é diretora da FAC e presidente do GAC, o Grupo Administrativo do Campus, em um universo em que mais de 60% de todos os cargos de chefia são ocupados por homens. Meu nome é Fernanda Henrique, sou professora do curso de Design e atual diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp de Bauru. Como docente, eu tenho bastante colega, convivo com muitas mulheres, né, no ambiente, tem bastante professora mulher, mas como gestora, como diretora, eu encontro poucas colegas mulheres nos ambientes que eu frequento, né. Então, já aconteceu diversas vezes de estar em algumas reuniões onde eu ou era a única ou era uma das únicas mulheres, né, naquele ambiente, porque ainda existem certas comissões que são majoritariamente de homens, né? É sempre um desafio você se sentir representada. Eu acho que para muitas mulheres o desafio de saber que pode ser diretora, né, que pode ter cargos de gestão, não é só homem que pode, e eu acho que também se ouvir, né, você ser ouvida pelos seus pares também é uma outra dificuldade. A universidade reflete a sociedade, ela é parte da sociedade, ela é feita por pessoas, né, então ela é parte da sociedade, ela ainda tem uma situação um pouquinho melhor, porque a gente pode conversar, a gente pode discutir, a gente pode problematizar, as problematizações são válidas, né, dentro desse ambiente, porque elas decorrem de pesquisas, elas decorrem de estudos, então as problematizações, elas são ouvidas dentro da universidade. Eu acho que ela é um reflexo, mas é um reflexo um pouco melhorado da sociedade. Eu sei que em outros ambientes corporativos a situação é ainda pior do que a gente tem dentro da academia. Eu duvido que tenha alguma mulher que não tenha sofrido um machismo, duvido. Se disser que não sofreu é porque não percebeu, é porque talvez não estivesse atenta. A mesma coisa em assédio, eu duvido que tenha alguma mulher que não tenha sofrido algum tipo de assédio na vida. Então, sofri sim, lógico, muitas e muitas e muitas vezes, na academia, fora da academia, em várias situações. Ainda sofro, reparo, percebo, às vezes eu ignoro, às vezes eu me manifesto. Na Unesp eu sinto um pouco, mas eu me sinto muito grata porque eu acho que eu consegui um espaço de muito respeito entre os meus colegas, principalmente na minha unidade. A FAC me respeita muito, nunca tive nenhum tipo de situação ali particular mais complicada. Para mulheres em espaços de gestão, é um espaço reduzido, a gente não pode deixar de falar que mulheres negras, mulheres trans, menos ainda, né? Eu ainda tenho uma condição de ser cis, hétero, né, branca, então o caminho não é fácil, mas talvez seja um pouco mais fácil do que para outras mulheres que não são brancas, não são cis, né, não são héteros, e a gente percebe isso em várias situações. Eu acho que quando a gente coloca em números, quando a gente explicita uma informação, ela é melhor absorvida, ela não vai ser encarada como uma espécie de vitimismo, ou como se aquilo ali não é uma pauta importante. Então, eu acho que o censo, ele traz luz a essas questões que a gente sabe, que a gente reconhece, mas que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, quando a gente coloca em número, coloca como ciência, é mais fácil debater e é mais fácil ou menos difícil resolver certas questões na sociedade.